Mateus pode fazer a primeira oração dessa noite. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, em comunhão na Tua casa, neste domingo, Senhor. Agradecemos pela semana que passou, Senhor. Pedimos proteção pela semana que virá. É muito bom estarmos unidos aqui, Senhor, com o único propósito que é Te adorar e conhecer um pouco mais de Ti, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações essa noite para que possamos receber a Tua mensagem, Senhor, e ouvir um pouco de Ti, Senhor. Agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês sabem onde que está essa passagem? Ó, expondo todo mundo aqui. Lembrei que essa sexta-feira nós tivemos
um estudo antes do culto de oração, na sexta-feira, sobre os cânticos de romagem, de romaria, de peregrinação até o templo do Senhor lá em Jerusalém. E esse daqui é o salmo anterior. Só que o salmo anterior, o 119, né? Os salmos de romagem são do 120 ao 134, né? Mas esse 119, ele é um salmo bem diferente, né? Acho que eu já trouxe até um panorama desse salmo aqui na igreja uma vez. Mas é muito interessante porque ele é um salmo gigantesco. Minha matemática talvez me faça falhar agora. Se eu não me engano, 176 versículos. 8 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. São 22 letras. Então, engenheiro, exatas. E é um salmo gratificante de se ler. Extenso, denso, mas com uma poesia. E na maioria esmagadora, existem pequenas exceções, mas a maioria esmagadora desse salmo, todos os versículos, todos os versos, tem a palavra do Senhor dentro desse versículo. O mandamento, o mitzvah, a ordenança, os decretos e várias palavras diferentes da língua hebraica que são utilizadas para fazer com que a palavra de Deus seja enaltecida, engrandecida, porque só temos a Escritura para basear a nossa fé. Nós temos a vivência com Deus mediante a Escritura, a sua revelação. Nós temos a revelação de Cristo na Escritura. Nós temos a experiência pessoal e nós compreendemos essas experiências pessoais à luz da Escritura. E uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado nas pregações que nós ouvimos por aí é que muitos pregadores usam de experiências pessoais para tornar o sermão mais atrativo. Vira um sermão mirabolante de um pastor que fez coisas mirabolantes, e eu não sou contra que use experiência pessoal no sermão, mas tudo deve ser examinado à luz da palavra. E esse hino aqui pega um desses versículos: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. E esse hino é uma das essências, uma das principais essências da teologia reformada, onde nós não nos submetemos à autoridade de um nome religioso. Nós não nos submetemos a uma placa de uma igreja, a uma convenção. Nós não nos submetemos a decretos humanos. Nós nos submetemos à palavra. E a palavra deve ser o nosso guia, a nossa fonte de auxílio, a nossa fonte de esclarecimento, de entendimento e de conhecimento de Deus. Quer ter certeza que Deus está falando com você no seu devocional diário? Leia a palavra, ali Ele está falando com você. Se eu vier aqui na frente e falar dezenas e dezenas de frases e de abobrinha e não tiver uma citação da palavra, é a minha voz e não é a voz de Deus. Então, eu particularmente gosto muito de cantar salmos, de cantar hinos. Não sou extremado como Calvino era, que ele cantava só salmo. Ele ensinava que era só salmo que podia ser cantado. Mas eu gosto quando nós temos essa mensagem de Deus, da palavra.
inserida nos nossos louvores. Amém? Senhor, para o teu
agora vou pedir aquele número que vocês prepararam, Vitória e a Rebeca. Música belíssima. Também o mesmo nome, Eis-me Aqui, atendendo o chamado de Deus. Assim como Isaías respondeu ao Senhor em Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui ao teu dispor, ó Deus, para fazer o que é do teu agrado, não o que é do meu agrado. Eis-me aqui porque eu quero renunciar a mim mesmo. Eis-me aqui porque eu quero renunciar à minha vontade e fazer aquilo que o Senhor pede de mim. Amém? A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levou.
convido todos nós a nos colocarmos em posição de reverência diante do Senhor, porque ouviremos a palavra nesse momento. Convido o pastor que venha ministrar a palavra desta noite. Boa noite a todos. Eu estou particularmente feliz porque as lutas estão vindo. Por que será que a gente fica feliz quando as lutas estão vindo? Existe um motivo para isso. Quando a gente assiste um filme de guerra e tem aqueles pelotões, né, se deslocando, qual é o momento em que a batalha fica mais ferrenha, senão no momento em que os soldados estão chegando lá no limite da conquista do território inimigo? Não é assim? O Israel me mostrou um filme de guerra essa semana, e durante o filme o que acontece? É um filme sobre a Normandia, quando eles descem lá, na época do final da Segunda Guerra. Então, quando eles estão se preparando e quando eles estão a caminho, nenhum tiro. Mas quando eles se aproximam de zonas de fronteira, a batalha fica mais ferrenha, né? Me preocupa muito quando nós estamos só na calmaria, muita calmaria, né? Significa que nós estamos longe ainda de avançarmos no território inimigo e resgatarmos aqueles que estão aprisionados pelo inimigo. Mas quanto mais a gente se aproxima, quanto mais nós estamos rompendo as barreiras aqui nesse bairro, entrando nos lugares mais complexos, difíceis, né? Mais virão batalhas. Nós já estamos conhecidos em lugares que as pessoas nem sequer se consideram dignas de entrar dentro da igreja. Pessoas que se sentem inferiorizadas na sociedade, né? Que imaginam que não seriam aceitas, que se preocupam com a sua aparência, com o lugar onde moram, né? Às vezes falam com vergonha: olha, eu moro... Daí aponta assim, né? Mas nós tivemos a oportunidade de ir, de entrar, de estar ali, de estar em comunhão. E o nosso projeto agora é entrarmos lá dentro, fazermos um culto bem no corredor, no meio das casas. E já nos oferecemos, inclusive, levarmos a viola, violão, cantarmos. E um jovem falou assim: e a gente faz uma fogueira aqui, a gente fica, então, cantando em volta da fogueira. E a fogueira é simplesmente na frente de diversas portas das casas, quartos, né, lugares onde eles moram. Quando Jesus nos resgatou, Ele fez isso. Ele veio a este mundo porque Ele nos viu numa situação assim, de pecado, de perdição, de condenação. Sequer imaginávamos que havia um Deus que nos amava e que estava disposto a morrer por nós. E Ele deixou o exemplo. Nós também devemos estar dispostos a morrer, a entregar a nossa vida para resgatarmos uma alma perdida. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Então eu estou feliz. Tem batalhas, de vez em quando acontecem algumas coisas. Já contei para os irmãos que houve um período no meu ministério em que bombeiro. Houve um período no meu ministério em que nós fomos apedrejados, eu e o pastor José Martins fomos apedrejados por 2 loucos, né? Quando entramos lá num bairro, numa cidade. Houve época em que jogavam o carro para cima de mim e de alguns pastores que trabalhavam comigo, né? Aqui mesmo
Avenida das Torres aconteceu, na BR aconteceu. E daí a pessoa parecia que tinha apagado, e daí pede desculpas, né? Não sei o que aconteceu, mas nós estávamos no momento de cruzar uma linha, de arrebentar com barreiras espirituais. Louva a Deus. Por isso que Paulo diz assim, que nós devemos nos alegrar quando passarmos por grandes provações, porque então seremos aprovados, cumpriremos o papel que Deus colocou para nós. Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Com toda reverência, porque é com temor, tremor, é Deus falando. Não adianta ouvir a minha voz, não adianta. Se não captar a mensagem que está na voz, vendo o pastor apenas como um meio pelo qual Deus estará falando aos nossos corações. Então, ouça o que Deus tem para nós, todos, nesta noite. 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Tá? Amém? Todos encontraram? Amém. Todos estão despertos? Ninguém dormindo? Eu vi um trabalho de culto, onde tinha que fazer muito barulho para o pessoal acordar, mas o problema é que só tinha o barulho, né? Tem que ter também a palavra. Então, despertos, nós vamos ler. Vamos ficar em pé para essa leitura, a partir do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes fornecia comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco agora. Dependemos do Senhor, da ação do teu Espírito. Abra o nosso entendimento. Usa, Senhor, a minha voz, esteja me capacitando para este momento. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gosto dessa frase: vá dizer que Elias está aqui. Eu gosto disso. Sabe por quê? Porque Acabe estava procurando Elias para matar ele. 3 anos procurando Elias. 3 anos Elias fugindo por tudo quanto é canto,
Nós encontramos no versículo 4, ó, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Porque, na verdade, exterminando todos os profetas, quem sabe chegaria no Elias, né? Porque Elias tinha chegado diante de Acabe, o rei, e dito assim: não haverá chuva e nem orvalho na terra, a não ser pela minha palavra. Palavra de quem? Dele. Então ele colocou a cabeça dele na guilhotina, né? E daí ele foi embora e começaram a procurar esse homem, porque parou de chover, começou a ter fome, começou, né? Até o Acabe estava procurando o capim para conseguir manter os seus animais vivos. Não tinha água, não tinha comida. Queriam matar o profeta. Já tinham procurado em tudo quanto é canto, não conseguiam, porque Deus o havia escondido. E agora, quando Obadias sai para procurar capim para os animais de Acabe, ele encontra o Elias. Só que Deus tinha dado uma ordem para Elias, né? No versículo 1, o que diz lá? Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Deus tinha mandado. Eles estão te procurando para te matar, mas é você que vai até eles. A coragem desse homem. Aquele tempo era um tempo que havia a necessidade de coragem para viver. Existem períodos na vida da gente, na vida da igreja, que há a necessidade de coragem para poder viver, para poder fazer diferença na sociedade. Se você não tiver coragem, você vai passar incólume, você vai passar sem serviço, você vai passar a ter uma vida sem sentido, sem significado, porque coragem é algo que Deus coloca nos nossos corações. Se você quer ser relevante, se você quer ter significado, se você quer ser relevante aqui nessa igreja também, você vai precisar de ter coragem. E Elias era um homem de coragem, porque ele chegava diante do Senhor e ele tinha coragem de obedecer, a ponto de um dia ele ter chegado diante do rei. No capítulo 17, diz assim: olha, Elias de Tisbe. Tisbe é uma cidade praticamente desconhecida, uma região desconhecida, capítulo 17, 1. E ele foi até lá, e ele disse para Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus, a quem sirvo, que não cairá nem chuva nem orvalho, a não ser, exceto, mediante a minha palavra. Às vezes nós não temos coragem de profetizar, nós não temos coragem de falar em nome do Senhor, nós não temos coragem de chegar diante dos poderosos e falar aquilo que Deus mandou a gente falar. Nós vemos uma sociedade hoje que vive de joelhos diante dos poderosos, né? A única que teve coragem aqui que eu vi, que foi até na Avenida Paulista protestar, né? É para falar para aqueles que perseguem, para aqueles que são injustos, para aqueles que são infiéis, e dar de dedo e falar: juro pelo nome do Senhor, você vai cair. Não é isso? É preciso ter coragem. E existem 2 tipos de covardia, sabe? Aquela covardia do indivíduo que não tem coragem de falar aquilo que Deus mandou falar. Ele fala, mas ele vem para o microfone e fala aquilo que o povo gosta de ouvir. Ele vai diante dos poderosos e fala algo que agrade os poderosos para conseguir vantagens.
E quantos líderes no Brasil estão fazendo isso? Vendo o erro, vendo a injustiça, vendo o pecado, e vão lá e falam, mas apaziguam. Existe um outro grupo, que é o grupo dos profetas, dos pastores, covardes, porque Elias foi lá e peitou o rei Acabe. Elias foi lá e peitou a Jezabel. Mas olha o que estava acontecendo ali no versículo 4 do capítulo 18. Veja lá no capítulo 18. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Ele lhes forneceu comida e água. Enquanto tem gente falando, enquanto tem gente pregando, enquanto tem gente anunciando, transmitindo, tem profetas nas cavernas, escondidos, calados, dependendo do pão e da água de quem? De Acabe, do rei. Enquanto vier de lá recursos, eu me calo. Enquanto vier de lá recursos, eu me escondo. Enquanto vier de lá recursos, eu fico aqui no interior das cavernas escuras, tremendo. E eles eram o quê? Eles eram profetas de Deus, profetas que não têm coragem para falar, profetas que não têm coragem de entregar a própria vida, tremendo por causa de Acabe, tremendo por causa de Jezabel. Você quer ser relevante? A primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar coragem. Coragem diante de qualquer circunstância. Existe um erro muito grande no ministério, porque covardia também se manifesta de uma forma diferente. Teve uma época em que Barnabé e Paulo, eles foram chamados pelo Espírito Santo, enviados, pela igreja de Antioquia, se lembram? E o primeiro ministério deles, assim, o lugar que eles foram, vamos abrir lá em Atos, no capítulo 14, eles chegaram num lugar chamado Listra e Derbe, são 2 cidades, Listra e Derbe. Foram lá pregar, e quando chegaram lá naquela cidade, olha o que tinha lá, todos encontraram? Atos 14, versículo 8. Amém? Diz assim: em Listra havia um paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo lhe olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fazia, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram de Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. Paulo chegou na cidade
Diz a palavra de Deus que Paulo pregava, Paulo começou a falar, o paralítico ouviu a mensagem, creu, Paulo mandou ele andar, e toda a cidade começou a glorificar a quem? A Paulo e a Barnabé. Tanto que a Barnabé chamaram de Zeus, mas Paulo chamaram de Hermes. Sabe por que Hermes? Hoje em dia existe uma palavra, Israel vai estudar no seminário, que é hermenêutica, tá? Que vem de Hermes. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a explicação e o entendimento do verdadeiro significado de uma palavra, de uma frase, dentro de um contexto. Todo pastor tem que ser o hermeneuta, né? Para interpretar. E Paulo disseram, esse é Hermes, porque é o jeito que ele fala, né? Este é maravilhoso, este é extraordinário. E daí eles foram lá e buscaram o quê? Grinalda. Sabe o que é grinalda? É coroa, né? Coroa de flores e sacrifícios de animais. A quem? Para Paulo e Barnabé. Sabe, um pastor, um profeta, um homem de Deus, ele é covarde, ele é um frouxo, ele é um herege, ele renegou a fé, quando ele aceita que o povo lhe coloque grinalda na cabeça, que faça sacrifícios a ele, que o adore, que o exalte, e ele anda pelos lugares e pelas cidades, e em cada lugar que vai é o grande homem de Deus que chega nesse lugar, e olha como ele fala, é um hermeneuta, por isso Hermes. E assim, existem igrejas, existem denominações, existem grupos adorando homens, pregadores, que deveriam ser apenas servos. Servos de Deus. Na era da internet, então isso se multiplicou, e junta com a incapacidade hermenêutica do povo, e a incapacidade hermenêutica leva-os a entender aquele indivíduo como um grande hermeneuta, como um grande orador, como um grande propagador da palavra, quando na verdade é um indivíduo que se escondeu na caverna da sua própria arrogância, na caverna da sua apostasia, na caverna dos seus interesses pessoais, para ganhar comida e água, enquanto não fala o que tem que ser dito, porque se falar o que tem que ser dito, a boca dele é calada. Tem pastores hoje, nós estamos vivendo uma situação especial no Brasil, tem pastores presos, tem pastores calados na internet, porque seus perfis foram totalmente bloqueados, tem pastores exilados, e tem pastores que estão na onda, na crista da onda, nos seus likes, nos seus seguidores, porque falam, mas não falam aquilo que precisa ser dito. O Martinho Lutero, ele falava que se você falar tudo que você tem que falar dentro da palavra corretamente, mas não falar aquilo que Deus mandou para aquele momento específico da história, porque você tem medo, porque você é um covarde, você
é um desertor. O soldado tem que estar aonde o seu capitão o colocou. E deve falar aquilo que Deus mandou. E foi o que aconteceu com Paulo. Até eu posso fazer uma pergunta: olha o que aconteceu com Paulo, né? Versículo 14, Atos 14, 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas, correram no meio da multidão, gritaram: o que vocês estão fazendo? Nós somos humanos, que nem vocês. Mas o povo é ignorante, o povo quer continuar adorando, quer pôr grinalda na cabeça, quer oferecer sacrifícios aos homens. E daí o que aconteceu? Num dado momento virou a chave, porque viram que Paulo e Barnabé não queriam adoração. E daí o que o povo fez? Apedrejou. O que você prefere? Grinalda na cabeça ou apedrejamento? O que o pregador quer? Nós temos agora mais um pregador aqui, né? Que está se preparando no seminário. O que é mais importante? Grinalda da aceitação humana? Ou é melhor obedecer a Deus mesmo que venham pedras? A primeira coisa para nós sermos, vamos voltar lá para capítulo 18 de primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Elias era um homem assim. Todos procuravam matá-lo. E quando Deus mandou, Deus dá ordens estranhas, né? Estão querendo te matar, vai lá então. Jezabel está matando os profetas, vai até lá. E quando ele foi encontrado, na verdade ele não foi encontrado, porque estava na direção já para ele se encontrar com Acabe. O que ele disse? Vá dizer que Elias está aqui. É autoridade de alguém que tem convicção, de alguém que é homem de Deus, que fala aquilo que tem que ser dito. Se você quer ser relevante também, algo que nós aprendemos na vida de Elias, além da coragem, é a dependência. E o que é dependência? Dependência é você estar pronto para obedecer, mesmo que isso implique em problemas na sua vida. Porque é um grande homem de Deus, olha o que diz lá, capítulo 17. Vamos voltar lá, capítulo 17. Versículo 1 diz assim que Elias disse: não vai chover, não vai ter orvalho, a minha palavra não vai acontecer. Para o rei Acabe. Mas logo em seguida, no versículo 2 diz o quê? Depois disso, veio a palavra do Senhor a Elias e disse: sai daqui, foge daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. E diz assim: e ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Dependente de Deus. Só pode ser dependente de Deus quem tem fé. E Deus, ele nos coloca em situações difíceis assim, porque ele tinha acabado de mostrar coragem, ele tinha acabado de mostrar confiança, ele tinha acabado de obedecer, e em seguida Deus diz: agora foge. Porque ele precisava ser preparado para as adversidades, preparado para as dificuldades. E Deus diz: oh, você vai beber do riacho. O que é riacho? Riacho seria algo natural, né? Que estava sempre ali. E o corvo vem te alimentar de manhã e de tarde. Isso é natural?
O homem de Deus, ele precisa aprender a viver entre o natural e o sobrenatural. Viver dessa forma. Obedecendo a Deus, mesmo que não dê para entender, mas obedecer a Deus. Nós obedeceríamos? Foge, vai lá. Tem corvo que vem te alimentar. O corvo é um bichinho que ele rouba alimento, ele não dá alimento para ninguém. Lá quando Deus fala para Jó sobre os corvos, sabe o que ele fala? Que o corvo nega comida para os seus filhotes. O corvo é um bicho egoísta. E o que Deus falou? Ordenei aos corvos que te alimentem. Às vezes o profeta, o homem de Deus, tem que ficar nessa dependência. E Deus levanta os corvos lá. A tia Lúcia falava que imaginava um corvo de gravata borboleta preta e um pano assim colocado, né, com a bandeja. Servindo ao homem de Deus ali. Mas teve um momento em que o riacho secou. O riacho é o natural. Os corvos, sobrenatural. Às vezes o riacho seca, né? Os recursos naturais vão secando, secando, a gente não entende. E o homem de Deus está obedecendo, mas está secando, e agora? E daí Deus disse assim, se movimente. Uma outra ordem que ele estava disposto a obedecer, porque ele vivia na dependência de Deus. Vamos ver no versículo 7 do capítulo 17. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Outra ordem que para obedecer seria difícil, né? Sabe por quê? Serepta significa, sabe o quê? Fornalha. Deus literalmente disse, eu vou te mandar para a fornalha agora. Secou o riacho, porque lá era uma cidade que tinha muita fornalha, porque eles trabalhavam com esse tipo de material. Então era Serepta de Sidom. E Sidom era a terra, sabe de quem? Do pai da Jezabel. Quem que queria matar ele? A Jezabel, o Acabe. E Deus diz, olha, vai se esconder lá na casa de uma viúva, na terra da fornalha, na terra dos pais de Jezabel. E o que ele fez? Ele foi. Deus tinha uma missão para ele lá. Qual que era a missão? Quando ele chegou lá, a viúva estava para morrer, e o filho dela estava para morrer, só tinha um pouquinho lá para fazer um bolo. E daí o que aconteceu? Elias chegou e disse assim, a viúva vai me sustentar. Eu ordenei a viúva, né? Diz assim, eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ela só tinha para um bolo. Porque, na verdade, no coração de Deus, Deus tinha mandado o profeta lá para quê? Para sustentar a viúva. E o filho dela. Por quê? Porque foi a presença do profeta e a obediência da viúva que fez com que tudo se multiplicasse. E eles viveram aquele período. Os irmãos estão percebendo? Você tem que estar disposto a obedecer. Às vezes nós somos muito racionais, né? Estava falando para Israel ontem, falei assim, se a gente falar para as pessoas que nós estamos visitando, venham até aqui para escolher uma roupa ou para pegar uma cesta, eles não têm coragem.
Eles têm vergonha. É nós que temos que ir. O primeiro contato é nosso. Eu, quando era adolescente, pré-adolescente, para os irmãos terem uma ideia, eu tinha vergonha de comer em público. A primeira vez que eu fui numa lanchonete, eu não sabia nem pegar o guardanapo naquele quadradinho, sabe? Aquele quadradinho que tem os guardanapos dentro. E eu fiquei assim, ai, se eu faço alguma besteira aqui, derrubo tudo. E fiquei assim, e não conseguia comer. O meu pai viajou, quando ele era solteiro, de trem, com frango dentro da sua bagagem. O frango chegou a criar cabelo. Por quê? Porque ele tinha vergonha de comer. Nós estamos muito acostumados na nossa geração, tudo parece tão simples, mas existem pessoas que têm vergonha de vir aqui, existem pessoas que têm vergonha de se achegar e entrar, existem pessoas que não se consideram dignas de nós entrarmos nas suas casas. Nós entramos esses dias, chão batido, lugar simples, quase nada ali dentro, pessoa meio constrangida, entre, pessoas muito receptivas lá, mas que têm dificuldade de entrar aqui. Deus mandou: viva na minha dependência, entre corvos, riachos, viúvas. Quem está disposto? Amém. Amém? Se nós queremos ser relevantes para termos a voz de dizer, manda dizer que nós estamos aqui. Manda dizer que Elias está aqui. Nós precisamos ter coragem e dependência de Deus. A disposição de obedecer ordens esquisitas, mas fazer aquilo que Deus quer. Outra coisa interessante, eu sou muito criticado, né? E por causa do jeito que eu prego, porque eu sou incisivo, e às vezes eu falo de uma forma assim, e daí ele credo, mas daí vai fugir todo mundo do jeito que você fala de forma muito direta, né? Mas existe na mensagem, quando Deus nos comissiona a pregar, existe uma coisa chamada o tom certo da mensagem. E no caso de Elias aconteceu isso, porque Elias, quando ele chega diante de Acabe, ele diz assim, Acabe olha para ele e diz assim, você então, né? Você é o perturbador de Israel. E Elias olha para ele e diz assim, eu não, tu és o perturbador de Israel. Confrontou a Acabe. E daí aquele famoso desafio, Elias diz, convoque todos os profetas de Baal, e que eles invoquem a Baal, e eu invocarei ao meu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Coragem para falar. E quando eu falo do tom certo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Quando os profetas de Baal começaram a invocar Baal, eles começaram a se cortar com lancetas, e se sangrar, e se bater, e gritar, estavam em êxtase, e Deus tinha fechado a possibilidade da manifestação daqueles demônios, porque os profetas de Baal estavam acostumados com manifestações,
E não acontecia nada, eles ficavam irritados, se cortavam, pulavam, gritavam. E daí Elias, vamos ver ali no capítulo 18, no versículo 26, para os irmãos verem o tom certo. Para cada mensagem tem o tom certo. Diz assim no versículo 26 do capítulo 18: Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Estavam fechadas as portas do inferno para manifestações demoníacas. No versículo 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Os irmãos estão vendo o tom? Se eu faço isso, mas esse pastor aí zombando nós, sim, não é certo, vai espantar todo mundo. Começou a zombar e falar: gritem mais alto, dizia, já que ele diz que é Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Olha a zombaria. Não é que sempre a gente tem que fazer isso, mas tem momentos que a gente fala com mansidão, tem momentos que a gente fala com outro tom, mas tem momentos que o inimigo tem que ser desmascarado na cara. Mateus, leia o versículo 27 na sua versão aí. Capítulo 18, 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Então, agora eu quero dizer uma coisa que Elias falou aqui, que muitas vezes, que até a tradução aqui não mostra. Como é que está? Atendendo a necessidades. Atendendo a necessidades, ocupado. Alguém já esteve atendendo a necessidades, ocupado, e colocou uma plaquinha na porta? Ocupado. O que o profeta Elias está dizendo é o seguinte, em português muito claro, numa tradução que deveria estar contida aqui. Ele disse: quem sabe esteja meditando, quem sabe esteja se aliviando dentro de uma caverna qualquer, quem sabe esteja fazendo as suas necessidades, dormindo talvez, viajando. E assim ele ironizava. O tom da mensagem. Existem pessoas que, para que possam ouvir a voz de Deus, a gente tem que ser irônico. Existem pessoas que nós temos que ser calmos, voz de aconselhamento. Existem pessoas que precisam ser despertadas aos gritos. Existem outros que precisam do sussurro. Se nós queremos ser relevantes, nós precisamos ler o tom que Deus exige de nós em relação aos nossos filhos, em relação à nossa família, em relação à proclamação do Evangelho. E Jesus era assim. Jesus era manso e suave com as multidões, mas quando chegava diante dos fariseus que o estavam aviltando, ele dizia o quê? Dizia assim: vocês têm por pai o diabo, que é homicida, que é mentiroso, e por isso vocês fazem a obra do vosso pai. É Jesus. Jesus acarinhava
aqueles que se aproximavam e diziam: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele chegava dentro do templo, onde estavam vendendo, tendo lucro, fazendo aquilo que desagrada a Deus, e ele derrubava as mesas, pegava os cordéis, açoitava todo mundo, abria os portões, soltava todos aqueles animais que eram vendidos, e diz: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a têm transformado num covil de ladrões e salteadores. O tom certo, para a hora certa, para o momento certo. Se nós queremos ser relevantes, eu suspeito muito daqueles pregadores emotivos. Não foram impactados com o fogo do Espírito, com o sopro que invadia toda aquela casa onde estavam reunidos, com o terremoto que aconteceu na cela, quando Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor. Tem gente que vai para o inferno sendo ninado pelos pregadores, no colinho, mas aquelas palavras não conseguiram despertar e transformar aquela vida de sonolência espiritual. Manda dizer que Elias está aqui, que a igreja está aqui, que você está aqui para fazer diferença. Finalmente, eu não posso deixar de falar isso. Quando chegou a vez do profeta Elias, está no versículo 30, vamos ver isso e assim nós nos encaminhamos para o final. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Depois que os profetas de Baal tinham feito toda aquela cena, Elias disse: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Ele pegou 12 pedras para representar a união de todo o povo naquele momento, a unidade do povo, para fazer o altar do Senhor. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Fez uma valeta em volta do altar, dizendo: esse lugar aqui é separado para Deus, é santificado. Daqui para dentro viver em santidade, não ultrapassar para lá. Você é altar do Senhor, você tem que colocar limites na sua vida. Depois arrumou lenha, colocou os novilhos e disse assim: encham de água cântaros, façam novamente, façam pela 3ª vez. E a água escorria, e assim o povo estava aprendendo a renúncia, a entregar água, a entregar tudo ao Senhor, a vida ao Senhor, para viver com o Senhor. Aqui dá um sermão de 3 pontos, né? Princípio da unidade, todas as pedras juntas. Não é? Princípio da santidade, cave uma valeta em torno da sua vida e não se permita viver no pecado, fora desses limites
da santidade, porque você é separado, e entregue como água no altar a sua vida. Nós teríamos perdido muito se o Elias tivesse aprendido a usar um ponto só. Na sua transmissão dramatizada daquilo que o povo necessitava naquela época, que era união, santificação e entrega absoluta a Deus. E ele orou então, no versículo 36, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és o Deus de Israel. E quando ele orou, veio fogo do céu, consumiu o altar, lambeu a água em torno do altar. E o Todo-Poderoso respondeu, porque tinha um homem que teve a coragem de dizer: Elias está aqui. Esse é o desafio para a igreja hoje. Nós estamos aqui, e está na hora da gente sair por aí e dizer: nós não estamos aqui para sermos iguais àqueles profetas das cavernas. Nós não estamos aqui para levar uma mensagem amanteigada, e nem para ficar anos e anos ninando pessoas com voz suave, mensagem até bíblica, mas que não representa a palavra do Senhor para aquele momento, para aquela circunstância. Por isso que esses profetas, eles conseguem conviver muito bem com juízes corruptos, com governos ladrões, porque são covardes em levantar a voz e dizer o que precisa ser dito, com a autoridade do Senhor. Não se iluda com vozinha suave e com o indivíduo abrindo a Bíblia, repetindo chavões. Identifique o homem de Deus e receba somente a palavra de Deus. Vivemos numa época que nós precisamos fazer uma fogueira de grinaldas. Sabe por quê? Existem pregadores que estão há 30 anos pregando aí, que se orgulham de ter 2 milhões de seguidores na internet. E o Brasil, como é que está? Cada vez mais atolado no buraco, porque a mensagem deles é para ninar mulherinhas, como diz Paulo, sobrecarregadas de pecado, que sempre aprendem, mas que nunca conseguem chegar ao mínimo conhecimento da verdade. Isso serve para os homens também. Paulo falou das mulheres lá em Timóteo, mas serve para nós. Tem que largar a mão de ser adorador de homens e submeter-se ao Eterno e ouvir a sua voz. Vamos orar. Senhor, nós somos pequenos, ó Deus, diante da Tua grandiosidade, soberania e poder. Tua palavra diz que o Teu trono está nas alturas, mas também com o pobre, humilde de coração que se submete ao Senhor.
E nós queremos nos colocar dessa forma diante de Ti. Somos pequenos, mas somos Teus, ó Deus. E queremos obedecer ao Senhor em tudo. Submetemos a nossa vida, a vida da igreja, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ajuda para a Rebeca, para ir mudando a letra dessa música. Convido os irmãos que vieram preparados para a entrega de dízimos e ofertas, que possa depositar no gasofilácio aqui da igreja. E após essa canção, convido o pastor novamente para a ministração da bênção apostólica, os avisos, e que possamos também cantar um parabéns, mas que nesse momento nós compreendamos que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Nós estamos submetidos à vontade de Deus, porque nós cremos, a nossa confissão de fé, o credo apostólico, diz que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele é capaz de fazer tudo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, conforme a sua vontade. Esse é o Deus poderoso que nós servimos, esse é o Deus todo-poderoso a quem Elias serviu, quem Paulo serviu, e a quem nós devemos toda a honra e toda a glória, a esse Deus todo-poderoso. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor, perfeito em Teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria
e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. Amém. Eu gosto desse versículo, né? Está lá em aonde mesmo? Em Efésios, né? Que diz assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além. É uma redundância. Se permite uma redundância ali para dar força àquilo que Paulo queria dizer, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A importância da relação com Deus, né? Amém? Irmãos, então na sexta-feira, eu fiquei felicíssimo na última sexta-feira, um grupo muito bom aqui orando, né? E eu tenho até medo de falar, né? Cada vez que eu falo, parece que acontecem aí, né, circunstâncias que impedem. Mas gostaria muito que todos viessem para o culto de oração. É importantíssimo orar ao Senhor, né? Porque a oração quebra as fronteiras do inferno, e a gente arranca pessoas. Somos protegidos também através da oração. Então, sexta-feira estaremos aqui às 18h30 orando, sábado às 18 horas ensaio, e logo em seguida aquele culto mais participativo, né? E no domingo, 18 horas. Estaremos aqui adorando ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos diante do Teu trono de graça, da Tua presença, nos submetemos absolutamente ao Senhor, aos Seus desígnios e à Sua vontade. Queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, a proteção sobre cada família da igreja, cada um de nós, ó Deus. O Senhor cuide de nós no trânsito, nos proteja da violência, ó Deus, urbana, nos proteja, Senhor, a saúde, nos proteja no trabalho, que os Teus anjos sejam enviados, ó Deus, por Ti, para operar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua proteção.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.